Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Pedagogia Sistêmica. Para falarmos desse assunto, convidamos o Bernardo Rosa Ramires. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bernardo, poderia então nos dizer como é que funciona essa pedagogia sistêmica, como é que ela se encaixa dentro das escolas e como que surgiu? Claro, com certeza. Antes de mais, explicar que a pedagogia sistémica é um conceito que foi desenvolvido a partir de uma terapia que já existe há alguns anos que se chamam constelações familiares. As constelações familiares foram fundadas por um senhor alemão que se chama Bert Hellinger. Ele, entre muitas outras coisas, é formado em psiquiatria e foi missionário jesuíta na África do Sul. E isto julgo eu pessoalmente, não há nada registado, mas eu acho que ele, quando trabalhava como missionário com os indígenas na África do Sul, ele terá tido acesso a alguns rituais que depois, incorporado com o que ele tinha estudado de psiquiatria, o fez montar este modelo de trabalho que ele chamou constelações familiares. Essa metodologia diz basicamente, as pessoas às vezes pensam constelações é astrologia, são astros, e na verdade foi a palavra portuguesa que se encontrou para dizer constelações no sentido de estar em relação umas coisas com as outras, e no sentido em que o que diz as constelações familiares é que nós somos não só nós próprios, mas tudo aquilo que nós trazemos como memória da nossa família, das nossas vivências familiares, e portanto essa carga emocional, psicológica, relacional faz quem nós somos. E depois, nessa relação que nós que trazemos a nossa família atrás de nós com as outras pessoas que trazem as famílias delas, cria relações, cria choques, tensões, momentos de facilidade, e é nesses encontros depois que se criam as relações, e é através disso que a gente depois terapeuticamente analisamos as questões de cada pessoa. Concretamente, a pedagogia sistémica surgiu também com uma senhora alemã chamada Marianne Frank, que foi discípula de Bert Hellinger e que era professora, e ela começou a incorporar as técnicas e as metodologias feitas pelas constelações familiares dentro do espaço da escola, e começou a perceber que efetivamente era fundamental na escola respeitar-se os diversos sistemas que estão presentes na escola. E então que sistemas são esses? Na escola estão presentes o sistema familiar de cada pessoa, está presente a comunidade, o sistema da comunidade, ou seja, todas as comunidades têm uma energia, uma identidade. A comunidade da Bobadela, a comunidade de Carcavelos tem uma energia, a comunidade dos professores, a comunidade dos alunos, a comunidade da língua portuguesa, porque uma escola inglesa é diferente de uma escola portuguesa, e dessa convergência de 300 mil coisas diferentes gera-se o espaço escolar. E então a pedagogia sistêmica, ela vem para trazer um novo paradigma para a escola, é isto? Então, a ideia é dar uma ferramenta adicional à escola para permitir integrar de forma mais saudável as relações entre as pessoas. Porque, na verdade, se nós pensarmos, 99% dos problemas que acontecem em todos os sistemas, e neste caso no sistema escolar, resultam das relações entre as pessoas. Ou a gestão escolar que não se dá bem com os professores, ou não se dá bem com os pais não se dão bem com os professores, ou os professores não se dão bem com os alunos. Há sempre um desequilíbrio, e o que a pedagogia sistémica faz é ajudar-nos a olhar para esse desequilíbrio e ajudar-nos a desbloquear ou a perceber a origem, porque às vezes temos uma certa tendência para responsabilizar imediatamente aquilo que temos à nossa frente, não é? A culpa é do vizinho, a culpa é da prima, a culpa é do chefe. E se às vezes olharmos para as coisas com um olhar mais abrangente, conseguimos perceber que se calhar há coisas que temos que trabalhar que estão mais para trás disso, e que isso ajuda no funcionamento da escola e na fluidez do trabalho escolar. Como que é essa metodologia, então, aplicada? É uma formação que o professor tem? Ok, então é assim, neste momento o que nós estamos a fazer é, nós estamos a trabalhar com o Centro de Formação do Eiras na Escola Sebastião e Silva, e temos estado a promover cursos de formação para professores que dão créditos na evolução da carreira deles. Portanto, essa tem sido a forma que nós temos de trabalhar. Mas o projeto que nós temos, que ainda não está implementado, mas que gostaríamos de em breve começar a implementar em alguma escola, era desenvolver trabalho regular com, por exemplo, uma turma piloto, com os professores dessa turma, com os alunos dessa turma, com os encarregados de educação, com a gestão,
e dedicar algum tempo por semana a analisar as questões e a ir pouco a pouco resolvendo as questões que vão emergindo na relação entre essas diferentes pessoas, para ver se isso depois resulta no fim do ano numa maior fluidez e numa maior dinâmica. Utilizaria uma equipa, uma classe como piloto, para ver quais seriam os resultados delas diante das outras classes. Claro. E ainda não tem essa... Não teve essa oportunidade. Nós já... não é, eu não quero responsabilizar ninguém, porque na verdade quem me trouxe a formação de constelações familiares para Portugal foi a minha colega, a Paula Matos, que é uma pessoa extraordinária, e foi ela também que me apresentou a pedagogia sistémica. Um dia disse-me, olha, tens que ir comigo a Sevilha conhecer uma senhora fantástica que vai lá estar, que tem uma coisa que é a tua cara. E eu fui com ela conhecer a Marianne Frank, e nesse dia nós decidimos começar a trabalhar a pedagogia sistémica, e realmente temos ido a muitas escolas, temos feito muitos workshops individuais, temos dado alguma formação a professores, mas na verdade para mim isto ainda é só o começo, mas é um começo só porque ainda não há pessoas suficientes a trabalhar nisto, e portanto quando eu e a Paula e outras pessoas se dedicarem mais a isto, eu tenho esperança que realmente comece a evoluir. Mas claro que nós também gostaríamos que alguma escola ou alguém de uma escola um dia viesse e dissesse, olha, eu gostaria que vocês viessem trabalhar connosco. Dentro dessa formação que vocês estão dando a professores, que já há, qual o resultado que está tendo? Como que os professores aderem a essa nova metodologia? Sim, na verdade é muito simples. O que nós fazemos com a formação é duas coisas. Promovemos o desenvolvimento pessoal do próprio professor, ou seja, ele vai olhar para as suas próprias questões de vida, para a sua família, através das constelações familiares, mas vamos também dando ferramentas e técnicas ao professor que ele depois pode usar na sala de aulas com os alunos. Coisas muito simples. Por exemplo, um aluno que tem alguma dificuldade em alguma disciplina, e a gente pergunta ao aluno, olha, quem é que na tua casa ou da tua família é a melhor pessoa a matemática, por exemplo? Ele diz, o meu avô é muito bom a matemática. Então, olha, sempre que estiveres a fazer o teste de matemática ou os exercícios de matemática, vais imaginar que o teu avô tem a mão dele sobre o teu ombro e que está atrás de ti. E vais fechar os olhos e vais imaginar durante 1 minuto que ele está ali ao pé de ti com a mão em cima do ombro. E é muito curioso, quando nós nos sentimos acompanhados das pessoas de quem gostamos e que são fortes naquilo que nós somos fracos, isso dá-nos força. E essa aproximação da família para dentro da sala de aula, por exemplo, Marianne Frank diz que, por exemplo, numa sala que tem 20 alunos e um professor, não estão só 21 pessoas naquela sala, estão os 20 alunos mais os pais dos 20 alunos e está a professora mais os pais da professora, portanto são ali muitas pessoas, porque na verdade a gente traz a nossa família connosco, a gente traz as nossas questões e muitas vezes os nossos desafios, os nossos conflitos resultam só disso. Dentro de alguma dessa formação, de algumas formações que o Bernardo e a equipa deu, algum dos professores já aplicou essa e já deu algum resultado? Sim, eu não sei, infelizmente eu não tenho dados matemáticos ou estatísticos para te poder dar, mas eu tenho falado regularmente e tenho tido feedback de professores que têm tido resultados muito positivos quando tentam integrar as coisas que aprenderam nas constelações familiares dentro da sala de aulas. Por exemplo, vou-te dar outro exemplo, hoje em dia muitas vezes na sala de aulas nós temos crianças de diferentes nacionalidades e às vezes até com línguas diferentes. Por exemplo, nós agora temos muitas crianças da Europa de Leste, algumas também da África, uns portugueses mas outros não, e por exemplo uma prática muito curiosa é no princípio da aula cumprimentarem-se todos nas diferentes línguas dos países de origem, não só por exemplo em português, mas dizerem todos o bom dia em português, por exemplo em inglês ou em alemão ou em sueco ou o que for, e é muito curioso como isso integra os alunos, como isso os faz sentir que eles fazem parte. Porque há 3 leis que regem o trabalho das constelações e da pedagogia sistémica, e um deles é o direito a pertencer. Ou seja, muitas vezes os conflitos que surgem nas nossas vidas resultam de nós sentirmos ou que não pertencemos ou que outra pessoa não pertence. Por exemplo, aquelas pessoas da família que se vão embora, que vão viajar e que nunca mais voltam. Isso é uma questão de pertença, fica ali um vazio. Ou, por exemplo, famílias que têm um familiar que é toxicodependente e eles excluem essa pessoa da família porque essa pessoa age incorretamente. Isso é um problema de pertença, essa pessoa deixa de pertencer. E muitas vezes na escola, na sala de aulas, há um aluno muitas vezes que sente que não pertence, seja por que razão for. Ou porque é mais alto, ou porque é mais velho, ou porque o pai é criminoso, ou porque ele tem os dentes grandes, ou não interessa a razão. E então trabalhamos a questão da pertença. Às vezes a língua também cria uma grande
barreira de pertença. Eu não pertenço aqui, eu não sou portuguesa. E, portanto, esse exercício, por exemplo, facilita muito na integração. Para que essa integração ajuda na aprendizagem. Sem dúvida alguma. Outra questão, relacionado a crianças, não sei se o Bernardo pode responder, porque é formação de forma professores, mas há um trabalho que é feito diretamente com as crianças, existe? Sim, sem dúvida. E como é que funciona esse trabalho? Está relacionado à sua atividade ou não? Sim. Não é pertinente? É pertinente. Há várias formas. A questão é que normalmente nas constelações familiares exige normalmente já um certo grau de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que exige que já tenha uma certa maturidade. Com as crianças funciona-se muito em duas áreas. Numa é em trabalho de consultório, com bonecos. Porque normalmente o trabalho de constelações é feito em workshops com pessoas em círculo. Podemos imaginar que estão 20 ou 25 pessoas e trabalham ali todas juntas. Em consultório, como não há 25 pessoas, não é? Trabalha-se com bonecos, com Playmobil ou com Legos, e então pede-se muitas vezes à criança para ela escolher um boneco para a mãe, um boneco para o pai, e só da forma como ela vai colocar os bonecos todos em relações um ao outro a gente vai conseguir perceber onde é que está ali a tensão. Depois, com os adolescentes, fazem-se exercícios de pertença, exercícios de princípios de ordem e o princípio do equilíbrio entre o dar e o receber, porque para além do direito a pertencer que eu tinha dito, há mais dois, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu costumo dizer que há as pessoas que dão e que não gostam de receber. Por exemplo, os pais às vezes têm um bocadinho essa característica: eu comprei-te esta camisola, eu comprei-te esta calça, eu comprei-te isto, eu comprei-te... mas já não é preciso, está bem, mas toma. Depois há aqueles que nunca têm nada para dar, mas que precisam sempre. Eu preciso, não me podes emprestar, não me podes dar 5 euros, não podes pagar o almoço, não me podes dar... Pronto. E depois há aqueles que não sabem dar nem sabem receber e aqueles que têm mais equilíbrio no dar e receber. E, portanto, analisar também isso é muito importante no trabalho das constelações. E o outro é o princípio da ordem, que é um princípio também muito importante, que é todos os sistemas têm uma ordem, são ordenados. E a família tem uma ordem, a sala de aulas tem uma ordem. E é muito importante respeitar essa ordem. E é do respeito dessa ordem que depois vem o bom funcionamento do sistema também. E muitas vezes os problemas na sala de aulas também têm muito a ver com a desordem. Por exemplo, se temos um filho, um pai, que por uma razão qualquer tem tendência a não respeitar a autoridade, é muito natural que o filho dele dentro da sala de aula não vá respeitar o professor. Mesmo que o pai diga, não, tu aqui na sala de aula tens que respeitar o professor, porque o filho pode ouvir, mas ele vê o que é que se passa e ele sente como é que o pai é. E os filhos fazem sempre as coisas por amor ao pai e à mãe, como é óbvio. E dentro, então, dessas atividades, seria, então, o professor, o aluno, que já teve a me explicar que trabalha separadamente, e depois os pais. Como é que ficam os pais nessa? É um trabalho separado? Há várias hipóteses. A ideia é, inicialmente, trabalhar com cada grupo. Os auxiliares educativos, trabalhar com a gestão, trabalhar com os professores, trabalhar com os alunos em separado. Mas também é muito interessante pô-los a trabalhar juntos. Juntar todos no mesmo grupo. Pai, sim, aluno e professores e educadores, claro, porque eles pertencem todos ao mesmo sistema. Eles no fundo estão todos interligados. Mas esse é um desafio que ainda é um bocadinho grande, porque isso exige que toda a gente olhe uns para os outros de forma igual. Que é uma coisa que nas constelações nós procuramos respeitar a identidade de cada pessoa e cada um é igual, não há melhor, nem pior, nem mais, nem menos. E obviamente a escola precisa de uma hierarquia. E às vezes essa hierarquia está muito assente em princípios tradicionais e portanto tem mais dificuldade em colocar-se tudo no mesmo nível. Mas se já conseguíssemos dentro da escola trabalhar com os alunos, com os professores, com os pais, com a gestão em separado, já seria fantástico. O que ainda não acontece. Pelo menos cá em Portugal. Para fechar a entrevista, como é que o Ministério da Educação vê a pedagogia sistêmica? Como é que está essa... Olha, Rosânia, na verdade eu não tenho informação para estar nesse sentido. Nós não temos interagido ainda com o Ministério da Educação. Como te digo, estamos a trabalhar muito com os professores, mas a quantidade de pessoas que já passaram por nós ainda não é significativa para se justificar e, portanto, nós somos muito do princípio de agir localmente, ou seja, cada um fazer a sua parte e, portanto, em vez de irmos ao Ministério da Educação, que também seria interessante, obviamente, mas nós estávamos mais interessados em trabalhar com as escolas. E um dia
tenhamos 20, 30, 40 escolas que estejam entusiasmadas e que estejam a trabalhar e que gostem, se calhar então faz sentido ir ao Ministério da Educação e propor alguma coisa nesse sentido. Por enquanto, isso ainda não se justifica. Ainda não acontece. Bernardo, gostaria de deixar para finalizarmos a entrevista, gostaria de deixar alguma dica, alguma sugestão, algum conselho? Claro, portanto, eu faço consultas, tenho trabalho de consultório e faço também workshops de constelações. Se alguém quiser saber mais informação sobre isto, pode sempre entrar em contacto comigo, ou pelo 91909 3034 ou pelo 96 622 0808. Também enviar-me um e-mail para bernardorosaramirez@gmail.com. Mas o mais importante é as pessoas procurarem encontrar perto delas um sítio onde haja um workshop de constelações familiares, é o que eu recomendo, porque é sempre um bom ponto de partida e acho que é melhor experimentarmos primeiro. E a gente costuma dizer deste trabalho uma coisa muito curiosa, que é um trabalho muito fácil de aprender, mas muito difícil de explicar, porque realmente temos que vivenciar e, portanto, convido toda a gente a experimentar e a vivenciar. Ok. Agradecemos então a presença do Bernardo no nosso obrigado programa. pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio World Print, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.